Oi, galera, tudo bem? Ó, vamos lá. Como é uma aula de revisão, eu só quero revisar alguns termos com vocês, tá? Nesse primeiro momento, e aí depois a gente vai desenvolver outros assuntos nas próximas aulas. Aqui eu quero explicar para vocês o que é cadeia alimentar. Cadeia alimentar nada mais é do que uma representação, tá, de sequência de seres vivos na qual um serve de alimento para outro, tá? Cada um ocupa um nível trófico dentro dessa cadeia alimentar. Exemplo, né? Em uma região, eu vou mostrar a imagem que eu acho que fica mais legal. Em uma região, eu tenho uma determinada plantação de grama que está se alimentando do sol, né? Fazendo seu próprio alimento. Só que essa grama serve de alimento para gafanhotos, tudo bem? Esses gafanhotos, eles então vão servir de alimento para sapos dessa região. E os sapos, sucessivamente, servem de alimento para aves de rapina, certo? Aqui eu tenho uma cadeia alimentar, em que é formado por um produtor, e aí um consumidor primário, um consumidor secundário, um consumidor terciário, tá? Tranquilo? Eu também tenho um outro termo chamado teia alimentar, que nada mais é do que a representação mais fidedigna de uma realidade. Por quê? Vocês concordam comigo que o gafanhoto, por exemplo, ele não vai só se alimentar de grama, ele pode se alimentar de outras espécies, né? Pode alimentar de folha, pode se alimentar de grãos, e também os sapos não vão se alimentar só de gafanhotos, eles podem se alimentar de outros tipos de insetos, de animais, assim como os gafanhotos também vão servir de alimento para outros tipos de animais, como pássaros, como até mesmo outros insetos e assim sucessivamente, certo? Então, nada mais nada menos que uma cadeia alimentar, ela vai ser, na verdade, ela vai ser um pedaço de uma teia alimentar. E aí, com isso, nós vamos ter que teia alimentar são várias cadeias alimentares que ocorrem de maneira simultânea, o que ocorre ao mesmo tempo, certo? No mesmo local. Olha só esse exemplo. Vamos começar pela cenoura. Eu tenho a cenoura, que ela serve de alimento para o coelho, e o coelho serve de alimento para a raposa. Eu tenho aqui a grama, um outro produtor, que serve de alimento para o coelho, que o coelho vai servir de alimento para a raposa, então tem duas cadeias alimentares. Aqui, a grama serve de alimento para o gafanhoto, que serve de alimento para o pássaro, que serve de alimento para raposa. Eu tenho três cadeias alimentares. Aqui eu tenho o trigo, que serve de alimento para o rato, que serve de alimento para a coruja. Quatro cadeias alimentares. Trigo, gafanhoto, pássaro, raposa. Cinco cadeias alimentares. Trigo, gafanhoto, coruja. Seis cadeias alimentares. Trigo, pássaro, raposa. Oito cadeias, sete cadeias, perdão, alimentares. Então vocês viram que dentro de uma teia eu tenho várias cadeias alimentares ao mesmo tempo. Aqui, só aqui nessa imagem, eu posso ter a representação de pelo menos sete cadeias alimentares. Isso seria a teia alimentar. Continuando, eu tenho um outro termo que eu gostaria que vocês entendessem, que é o fluxo energético, tá? O fluxo energético ele vai ser uma quantidade quantitativa de energia que ele flui de uma determinada cadeia alimentar, geralmente medida em quilocalorias por metro quadrado. Então a gente vai medir essa quantidade de energia por espaço, por área, certo? Essa imagem é muito importante. Ó, veja o Sol, fonte de energia. Ele libera energia luminosa, luz, né? Essa luz chega até os produtores. Olha a quantidade de energia que sai do Sol e vem para os produtores, que é essa área dessa figura aqui, tá? Os produtores, eles vão captar essa energia, vão se alimentar dela, e aí isso é uma dissipação. Por quê? Porque eles utilizam para respirar, eles utilizam para produzir alguma coisa, utilizam para crescer. E aí eles armazenam parte dessa energia em forma de folha, galho e tudo mais. Esse parte de energia que foi armazenada em forma de folha, galho, vai servir de alimento para os consumidores primários, no caso aqui o antílope. Olha só a quantidade de energia que sai do produtor e vai para o consumidor primário. É muito menor do que ele recebeu do sol, certo? Por que ele é egoísta? Não, porque ele utilizou parte da energia que ele recebeu para sobreviver. E aí o consumidor primário vai usar essa energia para poder respirar, para poder andar, para poder defecar, tudo, e vai armazenar também
essa energia em forma de gordura, músculos e pele, né? E aí essa gordura, essa energia armazenada, olha só o tanto que chegou nele, ao tanto que vai sair para o consumidor secundário, porque ele vai se alimentar desses músculos, tudo dessa energia que o nosso consumidor primário armazenou, certo? E aí então o consumidor secundário, ele vai usar essa energia para poder sobreviver e o restante que sobrar, quando ele morrer, vai ser consumido pelos decompositores aqui no final da cadeia, tá? Olha só o gráfico bem aqui em cima. Eu tenho um patamar, que é a produção de energia que o Sol tem. Ele transfere essa energia para os produtores aqui em cima, né? Ela se mantém constante. Aí o produtor vai usando, vai decaindo essa energia, e aí chega um consumidor primário, se alimenta do produtor, e aí ele vai aqui, né? Ele obtém essa energia constante, e aí ele vai usando, vai caindo, ele vai servir de alimento para um produto, para um consumidor secundário. Tá vendo que eu tenho aqui um outro patamar? Esse patamar, esse consumidor secundário vai usar essa energia para sobreviver, para fazer as coisas dele, e ele também vai servir de alimento para um outro consumidor. E aí eu tenho mais uma vez, a energia sendo passada para o próximo nível trófico, ou para o próximo ser vivo, que também vai utilizar essa energia para sobreviver, e um dia ele morre e é decomposto. Todos eles vão ser decompostos, todos eles vão ter as suas energias que acumularam absorvidas ou por um outro ser vivo ou pelos decompositores. Mais uma vez, para a gente poder explicar, como eu falei que é medido por área, olha só essa pirâmide. A área do tijolo, do bloco, daqui das plantas é muito maior do que a área do bloco do gafanhoto, que é muito maior do que a área do bloco dos pássaros, que é muito maior do que do bloco da serpente, que é muito maior do que do bloco da coruja. Ou seja, a quantidade de energia dos produtores é infinitamente maior do que a quantidade de energia que a coruja consegue acumular. Tá vendo? Então, conforme vai seguindo a cadeia alimentar, essa energia vai diminuindo cada vez mais. Vamos falar um pouco sobre as relações intraespecíficas e interespecíficas. As relações intraespecíficas são aquelas que acontecem entre indivíduos da mesma espécie, tá? E elas podem ser harmônicas, ou seja, benéficas para as duas partes, ou desarmônicas, ruim para pelo menos uma das partes. E aí, as relações interespecíficas são aquelas que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. E elas também podem ser desarmônicas, ou seja, ruim para um dos lados, ou harmônicas, bom para um dos lados, pelo menos. Bom, aqui eu tenho uma tabela com essas relações. A primeira linha, as relações intraespecíficas harmônicas, eu tenho sociedade, como a sociedade das abelhas, em que os indivíduos vivem juntos, determinados em uma ordem, né? Eles são separados, cada um tem a sua função. Nós temos a rainha, nós temos as operárias, nós temos os zangões, cada um tem a sua função pré-estabelecida e isso é benéfico para todo mundo. Então é harmônico. Tem uma colônia também. Qual é a diferença entre sociedade e colônia? No caso da biologia, na colônia, todos os indivíduos são obrigados a estar juntos anatomicamente, ou seja, o corpo deles está grudado, tá? Na sociedade, não. Cada um tem o seu corpinho separado. Na colônia, eu tenho clássicos corais. Os corais são formados por pequenos seres vivos que eu chamo de pólipos, tá? Que a gente já vai ver em imagens, vocês já vão entender. E aí eles formam uma grande massa que eu vou chamar de coral, tá? Mas o corpo deles está ligado entre si. Depois eu tenho as relações intraespecíficas, ou seja, dentro da mesma espécie, só que desarmônicas. Eu tenho a competição, então pode ser competição por fêmeas, pode ser competições por recursos como água ou alimento, e pode ser competições também por território, né? Tranquilo? E aí também eu tenho canibalismo como exemplo de relação intraespecífica desarmônica, em que um indivíduo se alimenta do outro da mesma espécie, como a viúva negra, como o gafanhoto, né, como alguns outros insetos, como também o escorpião e por aí vai, certo? Agora, eu vou para as relações entre espécies diferentes, que é a interespecífica harmônica, que é o mutualismo, em que os dois indivíduos de espécies diferentes saem ganhando. Por exemplo, o jacaré e pássaros. Tem jacarés que eles chegam, vocês já viram imagem assim? Eles chegam, ficam perto
da margem do rio e abrem a boca. E aí vem passarinho e pousa dentro da boca do jacaré e se alimenta dos restos de alimento ou de parasitas que ficam na boca do jacaré. O passarinho, enquanto ele está lá, ele tem proteção e tem alimento, certo? E o jacaré tem uma limpeza dentária que se livra dos seus parasitas. Ou quando o passarinho pousa num búfalo, por exemplo, ele vai se alimentar ali de parasitas do búfalo, como carrapatos, tudo. O búfalo tem a remoção desses parasitas, isso deixa ele mais saudável, e o passarinho ganha alimento e proteção. Tudo bem? Uma outra relação é o comensalismo, em que pelo menos uma das espécies tem benefício, a outra nem tanto. A outra não tem nem benefício nem prejuízo, tudo bem? O que vai acontecer? Eu tenho, no caso, da rêmora, que é um tipo de peixe, e do tubarão. A rêmora, ela fica nada junto com o tubarão, tá? E aí, ela nada um pouco mais para trás do tubarão, obviamente, vai nadar na frente dele. Mas o tubarão, se ela tá ali ou não, não faz diferença na vida dele, certo? A questão é para a rêmora. Ela ganha muito benefício por estar ali. O que vai acontecer com ela, galera? Ela vai estar nadando junto com o tubarão. Quando o tubarão se alimentar, ele dá uma bocanhada e aí saem pedaços de carne, né, de peixes que ele se alimentou para trás dele. Esses pedaços ele não vai voltar para comer de novo, certo? Ele só vai continuar abocanhando e tentar comer o mais rápido possível. Só que a rêmora vai estar ali atrás e ela vai se alimentar desses pedaços que ele for soltando. Além de ela ter proteção, não que o tubarão defenda ela, mas que nenhum predador chegue perto de um tubarão, certo? Ele está no topo da cadeia alimentar do oceano, então não existe um predador de tubarão, né? Obviamente, nenhum outro predador de rêmoras vai chegar perto do tubarão só para pegar uma rêmora, tá? Porque sabe que pode ser presa, pode virar uma presa daquele tubarão. E aí, as desarmônicas, que são as maiores, eu tenho o amensalismo, que é o caso em que uma espécie não consegue sobreviver junto com a outra, tá? Então, tenho fungos e bactérias. Existe um fungo que libera uma substância que não deixa a bactéria proliferar ao seu redor. Como, por exemplo, a gente usou esse fungo para desenvolver antibióticos, tá? E aí também tem uma espécie de alga que ela se reproduz quando ela tem muita matéria orgânica, né, no ecossistema, e aí ela gera uma substância, um excesso de substância na água e também rouba o oxigênio da água. E aí então ela mata todos os animais que passam ali por dentro dessa nuvem de alga. Já vou mostrar uma imagem, vai fazer mais sentido. Tem o parasitismo, que é o clássico, né? Que são os carrapatos em cachorros e gatos, em pessoas também. E também os parasitas intestinais, como a lombriga, né? Que também não deixa de ser uma relação de parasitismo, tá? Tem a predação também, que é outro clássico, que é quando o leão faz a predação da zebra ou de outros animais, tá? Literalmente um é a caça e o outro é o caçador. E aí eu tenho a competição entre espécies. Geralmente essa competição entre espécies vai ser por presas, por alimento, então pode ser por folhas, pode ser por é, frutas, pode ser por presas, né, como eu tinha falado antes, e também por recursos como água, ou até mesmo como território, tá? Tem algumas aves que brigam por território com outras espécies, tá bom? Imagens. Aqui eu tenho uma fêmea de gafanhoto se alimentando da cabeça do gafanhoto macho após o acasalamento, tá? Isso é um caso de canibalismo. Olha os pólipos aqui, galera. Tá vendo? Isso daqui é um pólipo sozinho. Isso daqui é outro. Só que eles estão todos juntinhos, todos ligados anatomicamente, formando um coral. O amensalismo que eu falei, que é quando uma espécie vive, não consegue viver perto de outra. Isso daqui são as algas que eu falei que fazem a maré vermelha. O nome é por causa dessa cor que fica na água, né? E aí, todos os animais que passam por dentro dessa nuvem vão morrer por falta de oxigênio, porque essa alga ela rouba todo o oxigênio daquele local que ela está na água. Aqui, o comensalismo, em que esses são a rêmora, estão nadando juntamente com o tubarão. O tubarão está sem se importar, nada para ele faz diferença, mas para elas faz total diferença. Eu coloquei um exemplo aqui que eu não falei, que é o epifitismo,
que é quando uma planta se instala em outra planta, certo? Para poder ter luz, né? É muito comum em floresta tropical. Por quê? Se essa bromélia, que é essa planta aqui, tivesse no solo, ela não ia ter acesso à luz como ela tem em cima do galho dessa árvore, tá? Ela tá ali para obter luz. E aí aqui o inquilinismo, tá? Porque essa imagem é fofa, é quando uma espécie usa a outra como abrigo. Então, nesse caso, o arara azul, o casal de arara azul, é inquilino da árvore, ou seja, eles moram dentro da árvore, tudo bem? E é isso. Bom, espero que vocês gostem, boas férias.